Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui, porque há muito tempo eu não gravava nenhum vídeo por deixar queimar, e quando eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz. Embora eu tenha um pouquinho de dificuldade de gravar alguns vídeos, e eu queria que vocês observassem esse cenário, que eu coloquei esse ursinho em alguns livros que eu li durante o ano de 2025, que eu tinha muita dificuldade de ler, e eu comecei a ler, aqui tem 3, mas eu li mais de 3, graças a Deus. E aí, esse aqui foi o que eu ganhei. Enfim, eu queria que vocês vissem o meu abajur doce. Gente, hoje eu vim falar de um assunto muito legal, que eu gosto muito, e eu queria muito que fizesse sentido pra você. Eu queria muito que você prestasse atenção junto comigo, e que não fosse algo enfadante, que enfade você, mas que Cristo fale com você através desse vídeo. Amém? Eu queria te convidar a abrir na carta de Gálatas, capítulo 5. Eu tô aqui com o meu livro, com a minha Bíblia, e com o meu caderninho, e com a minha caneta. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que eu vou ler, que há algum tempo o Senhor falou comigo. Esse mesmo versículo, e eu vou explicar pra você. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Gente, essa carta é, assim, genial. Eu, meditando nessa palavra, esse mesmo versículo 16 que nós lemos aqui, que fala sobre andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, veio na minha mente, ecoou no meu coração quando eu estava pecando contra o Senhor. E aí eu fui procurar um pouco sobre essa palavra, da onde é que vinha isso. Eu cresci na igreja e eu sempre ouvi falar andai no Espírito, jamais satisfaça os desejos da sua carne, sendo que eu não sabia a origem desse versículo e eu quero muito estudar, ler um pouco, falar um pouco sobre isso. E aí é o seguinte, gente, essa carta é muito linda. Eu não tinha estudado, eu te convido a estudar ela. Eu não tinha lido ela, nunca tinha lido ela. Mas basicamente o apóstolo Paulo está escrevendo para os judeus. E aí esse povo, apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele parou nesse lugar, que basicamente estudando eu vi que era um pouco aproximadamente, ou ali na Turquia. Então esse povo judeu, né, e também eram gentios, né, em uma das viagens missionárias de Paulo, ele vai pregando o evangelho. E ali, o que foi revelado a ele passou por muitos lugares revelando aquilo que foi revelado a ele também. Então, o apóstolo Paulo, ele falava da revelação que ele teve de Jesus. E nessa igreja não foi diferente. O apóstolo Paulo, ele revelou, ele pregou o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Sendo que, no decorrer do tempo, depois que Paulo já tinha saído daquele lugar, ele ouviu dizer que existiam algumas pessoas, ou que a igreja estava distorcendo aquilo que ele havia pregado para eles. E o apóstolo Paulo, furioso, ficou muito furioso, porque esses judeus que o apóstolo Paulo pregou o verdadeiro evangelho estavam acreditando de que a graça de Deus é por meio de obras e não pela fé, e não justificados pela fé. E era totalmente contraditório, totalmente contrário àquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo fala que a graça que nós recebemos de Deus não tem nada a ver o quanto eu cumpro a lei e o quanto eu não cumpro a lei. Jesus Cristo, ele morreu por nós, e por conta da morte dele nós fomos justificados e aceitos por ele. Então esse era o evangelho que Paulo, ele pregava para aquele povo, e o povo se rendeu ao evangelho de Cristo, sendo que depois de um tempo eles esqueceram disso
e começaram a acreditar que eles precisariam acreditar na Torá, eles precisariam cumprir a lei para serem aceitos por Deus. E isso me pegou demais. Porque quantos de nós, durante a nossa caminhada, nós fazemos com que, nós pensamos com que nós precisamos cumprir a lei para sermos aceitos por Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles, cara, não é nada disso que vocês estão pensando, não é nada disso que eu preguei para vocês, não foi por conta disso que o Cristo morreu na cruz. Se vocês estão acreditando nisso, vocês consideram que a morte de cruz foi feita em vão. Então, eles estavam acreditando, então o apóstolo Paulo estava falando para eles, olha, é tudo em vão. Se vocês estão acreditando nisso, vocês estão falando que é tudo em vão o que Jesus fez. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta irado, ouvindo aquilo que eles estavam acreditando, sabe? Distorcendo. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 16, vai dizer: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que não fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, o apóstolo Paulo está falando, não é pelas suas obras, não é o quanto você serve na igreja que você é aceito por Deus, não é o quanto você ora que você é aceito por Deus, não é o quanto você louva, o quanto você lê a Bíblia que você é aceito por Deus. Nós somos aceitos por Deus mediante a fé em Cristo. Nós somos aceitos por Deus não por obras da lei, não o quanto nós cumprimos a Torá, não o quanto nós cumprimos as Santas Escrituras, mas o quanto nós somos aceitos pela fé em Cristo Jesus. Isso é lindo demais. Porque a fé que nós temos em Deus é quando nós declaramos a suficiência nele. Era isso que Paulo estava querendo dizer para eles, não é pela obra, não é o quanto vocês cumprem, mas é o quanto vocês dependem e confiam no Deus. Enquanto vocês acreditam e confiam no Deus encarnado que desceu e habitou entre nós. Então o apóstolo Paulo, no versículo 19 do capítulo 2, vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Olha, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Ou seja, ele tinha fé o suficiente em Jesus para declarar: eu dependo totalmente do Senhor. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Então, eu estou morto. Eu estou morto com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uau! Se nós meditássemos nessa palavra de Paulo que ele fala isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não estou crucificado mais por conta da lei, mas em Cristo Jesus. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Então o apóstolo Paulo estava falando basicamente para eles isso. Então eles estavam vivendo nesse evangelho de que eu preciso seguir a lei, eu preciso seguir a lei, eu só preciso ser aceito por Deus. Era como se fosse estar nesse quarto que é muito pequeno. Eu não sei quantos metros quadrados ele tem, mas o meu quarto é pequeno. Ele não é um quarto grande. É como se tivesse aqui, sei lá, 150 pessoas nesse quarto. E a porta estivesse aberta para que eles vivessem uma vida livre de liberdade. E eles simplesmente não querem viver essa vida. Eles simplesmente não querem essa liberdade que Cristo já tinha depositado para eles. Ou seja, não vivo mais. Isso me faz lembrar muito sobre a leitura bíblica. Quando eu ouvi essa palavra estudando a carta de Gálatas, eu pensei muito nisso. Porque eu fui uma pessoa que sempre fui muito inconstante. Eu estudei 2 anos teclado. Eu parei de estudar teclado durante 2 anos. Sempre cresci na igreja, lia a Bíblia um dia, lia uma semana em seguida e depois eu não lia mais. E sempre tive essa inconstância.
E sabe qual é o segredo da constância em Jesus? É olhar para a cruz de Cristo. É olhar para a cruz de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando para eles que olhem para Cristo. Olhem para a revelação do Filho de Deus, que foi muito superior à lei de Moisés. Olhem para Cristo, para que vocês se mantenham constante. O segredo de uma vida constante é olhar para a cruz de Cristo. É olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Assim como diz em Hebreus 12, olhem para o autor e consumador da nossa fé. E aqui vai o versículo-chave de hoje, dos frutos do Espírito. Então eu dei essa volta para que a gente entenda o que eu quero dizer. Gálatas capítulo 5, mais uma vez, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 4, capítulo 3, ele vai dizer: vindo, porém, a plenitude do templo de Deus, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Uau, irmãos! Uau! Uau! Aqui fala sobre o Espírito de Deus em nós, a filiação de Cristo em nós, o quanto nós temos o Espírito do Filho de Deus em nós que clama Abba, Pai. E Romanos vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não conseguem ser explicados. Ele faz com que nós não sejamos mais escravizados, mas herdeiros por Deus, para que nós não fôssemos mais conduzidos pela lei, ditas por homens. O quanto eu preciso ler a Bíblia durante quantas vezes na semana for, mas o quanto é prazeroso ter Jesus dentro de mim. O quanto é prazeroso viver para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: estou crucificado com Cristo. As coisas do mundo perderam valor para ele, porque algo superior foi revelado a ele. Então viver uma vida para Cristo não era mais um peso para ele, porque foi revelado algo superior a ele. Todos os dias ele olhava para a cruz do Calvário. E ter uma vida com Cristo, renunciando uma vida, não tornava mais ele um escravo. Então, ter o Espírito de Deus nos causa liberdade. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele começa dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para a libertinagem, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não somos mais governados por nós, não somos mais governados pelas nossas vontades, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não somos mais escravizados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Somos livres, não mais escravos do medo, não escravos das nossas próprias vontades, mas totalmente dominados pelo Espírito. Então, aqui chega o ponto principal desse capítulo, desse vídeo que eu quero retratar, que eu quero tratar, que é versículo 16. Andai no Espírito. Mais pra frente ele vai dizer sobre os frutos do Espírito, no versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Sabe por que não há lei, irmão? Porque nós só temos o fruto do Espírito se somos totalmente guiados por Ele. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditei que se eu pudesse me controlar em situações de raiva, que eu tenho muito problema com a raiva, mas
Através da verdade das Escrituras, o Senhor tem me feito experimentar algo muito superior. Como eu disse, eu não vivo mais na lei, eu vivo em Cristo, na liberdade em Jesus. Então, durante muito tempo, eu acreditei que o domínio próprio era o quanto eu sabia me controlar, sabe? O quanto eu sabia me controlar. Quando, na verdade, é o quanto eu tenho do Espírito Santo dentro de mim. O quanto eu tenho de Jesus dentro de mim, eu consigo provar da liberdade em Cristo. Então, ter domínio próprio, ter amor, a longanimidade, não é o quanto eu consigo ser longânimo, não é o quanto eu consigo ser benigno, não é o quanto eu consigo ter amor pelas pessoas, o quanto eu sou paciente, não, é o quanto eu tenho do Espírito de Deus dentro de mim. Quando nós forçamos a ter algo, ou queremos forçar a ter algo, nós estamos como esses judeus, queremos viver na lei, o quanto eu cumpro de uma lei, quando na verdade é o quanto você já experimentou do Espírito com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês estão tentando viver diante de uma lei, diante de um jugo, quando na verdade o Senhor já experimentou, já deu a vocês a liberdade em Cristo. Experimentem dessa liberdade que está proposta a nós. Não é o quanto eu cumpro de uma lei, não é o quanto eu tenho que entrar do meu quarto, ler a Bíblia, quantas páginas eu leio, quantos capítulos eu leio, mas o quanto eu conheço de Jesus, o quanto eu provo dele, o quanto eu sei dele e ele de mim, o quanto nós provamos dele, porque o apóstolo Paulo está dizendo para eles, cara, se vocês não têm a consciência disso, se vocês estão acreditando que o evangelho é o quanto vocês sabem cumprir coisas boas, o quanto vocês ouviram de coisas que vocês devem cumprir, dos pré-requisitos que vocês precisam cumprir para ser aceitos por Deus, vocês ainda não conheceram o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é viver e morrer por Cristo, ter as marcas de Cristo em nosso corpo e viver para Ele, não sobre o quanto eu consigo cumprir a lei, mas o quanto eu assumo a minha dependência em Jesus, o quanto eu vivo o verdadeiro evangelho, o quanto eu assumo a minha fé e o quanto eu sou justificado por Cristo. Não que eu posso fazer, mas o quanto eu dependo dele e o quanto ele pode me ajudar para que eu me encha dele e para que eu seja dominada por ele, não por mim mesma. Para que eu ande do Espírito e não satisfaça os meus desejos, mas para que eu experimente da liberdade em Cristo, para que eu veja o Verbo encarnado dentro de mim, dentro do meu dia a dia, para que eu experimente dele. Uau, irmãos! Tenho meditado muito sobre a obra de Jesus, a encarnação de Jesus. Eu acho lindo porque quando Adão e Eva pecam, lá em Gênesis capítulo 3, vem a primeira profecia da Bíblia que diz, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendente e seus descendentes. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós vemos aqui que Deus, ele faz a profecia que enviaria Jesus. Por muito tempo, eu nunca tinha parado para pensar que a ideia de Deus, de Deus do início ao fim da Bíblia, foi o relacionamento com o homem. Então Deus sempre prezou por relacionamento com o homem. Então quando o homem ele perde isso, ele já idealiza um plano, acredito que já estava arquitetado, de dizer que ele enviaria Jesus para que reconciliasse tudo. Deus envia Moisés, a todo tempo ele mostra a grandeza dele para o povo. E tantos outros, Davi, Elias, em toda a Bíblia, tanto no Antigo e no Novo. O Senhor, todo o tempo das Santas Escrituras, ele tenta ter
esse relacionamento com o homem. Então, quando Jesus ele vem para a terra, ele está dizendo: eu vim reconciliar, eu vim restaurar, eu vim trazer o que foi perdido no Éden. Uau, irmãos. Vamos lá. Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. Então, o que nos separava de Deus, Jesus nos trouxe de novo. Hoje nós somos um com Ele. Em João 14 vai dizer: vimos o Verbo encarnado, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. Uau, irmãos, isso é lindo demais. Então, Jesus foi revelado a nós para nos reconciliar com Deus. Então, hoje nós somos reconciliados, justificados em Cristo, para que hoje nós tivéssemos comunhão com o Senhor, e o véu foi rasgado para que não haja mais impedimento entre nós, para que não haja mais impedimento entre o homem e Deus, para que nós tivéssemos ter acesso de novo a essa glória, a glória de Deus. Está acessível para nós, então não é mais o quanto nós cumprimos da lei, porque Jesus ele veio na terra, habitou entre nós, para que esse julgo e as leis não fossem mais precisos sobre nós, para que nós possamos acessar o Pai. Mas Jesus ele veio para quebrar tudo isso, para que hoje nós possamos entrar dentro do nosso quarto e acessar Jesus, tocar na orla do manto dele. Então, fica crente, essa é a mensagem. Frutos do Espírito não tem nada a ver o quanto você se controla, mas o quanto você tem do Espírito de Deus dentro de você. Fica na paz, fica com Deus, em nome de Jesus. Maranata.